Muito bem. Então, estamos agora, em definitivo, dando início a mais este episódio do Dev Lounge. Aí estão, deixa eu compartilhar aqui a tela, agora sim. Aí estão os dados para contato, para tudo aquilo que vocês precisarem, por favor, e-mail e Twitter também. Então, aí meus dados para contato. E nós estamos recebendo hoje dois convidados, né? O Hernani, que é responsável pelo marketing da Embarcadeira do Brasil, ele já vai estar conosco aí falando ao vivo, e também a Márcia, que é responsável, junto com o Landerson, pelo acadêmico, né? Então ela tem aí alguns recadinhos que ela vai nos dar hoje também, tá? Então já os dois aí ao vivo conosco, né? Como sempre, todos os episódios nós temos uma lista aí de itens, links interessantes, novidades, eventualmente novos frameworks, ferramentas, livros, atualizações de produto que são liberados durante o período, durante esse mês, né? Então, estes que já está online, esses são os links, tá? Está aí no PowerPoint também o link para vocês, mas eu já estou mandando aqui no chat também. Esses são os links que nós separamos para este mês, né? Então, tem aí algumas coisas bastante interessantes, avançando aí no uso. Nós vamos ter um webinar específico sobre isso aí em breve, talvez no próximo Dev Lounge, ou um webinar separado, com foco novamente no Delphi for Python, né, e no Python for Delphi, porque esses caras seguem avançando, então agora suporte para essas bibliotecas de Data Science, né, como o PyTorch, dentro do Delphi, já integrado com código em Pascal, sem que você tenha que escrever em Python, né, é o que está nesse webinar aqui, a gente vai voltar nesse assunto aí em breve, né? Algumas publicações do marketing, de benchmark e como ser um VAR aí do Interbase, né? Algumas atualizações do Rad Studio 11, né? Alguns métodos novos aí, então, como esse lock drawing da VCL, que tem um foco interessante em performance, principalmente para interfaces de alta velocidade de atualização, né? O que mais? Esses 10 webinars de C++ foram separados, também muito interessantes. E aí eu gostaria de destacar duas coisas. Esses 3 livros, tá? Esse é o mais recente, né? Esse Event-Based Asynchronous Programming é o mais recente deles, né? Mas esse também de gerenciamento de memória e esse de Trade Safety Partners. Esses 3 livros de uma MVP, né, da Dalja, são muito, muito interessantes. Muito interessantes, extremamente completos, vão muito fundo aí nesses assuntos que ela se propõe a tratar. Vale a pena para quem quer se aprofundar, principalmente aplicações complexas com threads, serviços com threads. É muito, muito interessante, vale a pena. Tá? Então, esses 3 livros aí, os links estão nesse blog que eu joguei para vocês aí. E eu passei aqui pelo convite do concurso do Skia, né? Então eu queria reforçar, e isso eu tenho aqui no slide, eu queria reforçar o convite para vocês participarem desse concurso do Skia. Está valendo um Apple M1, um Mac Mini M1, né? A aplicação VCL ou FireMonkey, né? Com Skia, melhor avaliada, vai levar o Mac Mini. Tem vários competidores aí bacanas já que enviaram, muita coisa legal. Então tem aí os passos, né, que você precisa seguir, mas nesse blog que está aí também compartilhado, tem todos os detalhes. Então esse concurso do Skia é muito interessante, tá? O link aí dele também vai aí no chat para vocês, tá bom? Então participem, porque além de estar valendo o Mac, né, em si, vocês vão observar, vão expor, né, um produto, um jogo, uma ideia para um grande público, né? Então nós teremos aí daqui a um tempo essa premiação e estão todos aí convidados, tá ok? Muito bem, então
voltando aqui um pouco, agora eu vou trazer aqui esse pessoal para falar um pouco com a gente, e na sequência nós vamos para a parte técnica do evento de hoje. Então, o Hernani, né? Deixa eu testar aqui se o Hernani está nos ouvindo. Hernani, você consegue aí ativar o som? Pode ativar. Bom dia a todos. Opa, bom dia. Tudo bem? O Hernani consegue nos ouvir? Eu consigo. Você está me ouvindo? Não, tá abafado, muito abafado. Se você quiser trocar de conexão aí, a gente inverte. Eu vou falar com o Márcia primeiro e aí você volta, porque não dá para ouvir realmente, tá? E o Hernani tem um recado importante para a gente aí. Márcia, você está online aí? Consegue nos ouvir? Bom dia, estou ouvindo você. Tudo bem, Márcia? Bem. Então tá bom. Bom, seja bem-vindo, primeira participação da Márcia aqui conosco, né? Ao vivo. A Márcia é uma das responsáveis aí pelo programa acadêmico aqui no Brasil e também atua ali na área comercial da Embarcadero do Brasil, então ela tem alguns recadinhos para a gente aí. Eu vou rapidamente trocar aqui esse slide, só um segundo. Aí, e tá na tela aí, Márcia, você pode seguir, e também do acadêmico, o Landerson também está aí ao vivo com a gente. Landerson, o que você quiser aproveitar para também com relação ao acadêmico, pode ficar à vontade, o microfone é de vocês. Primeiramente, né, quero dar bom dia a todos. E eu venho falar rapidinho sobre as campanhas, né, de desconto que a gente tem aqui no Brasil, válidas, né, até o dia 30/6. Então, até o finalzinho desse mês, a gente está com várias campanhas bem legais aí, os clientes, né, aproveitarem até quinta-feira que vem. Nós estamos com 20% de desconto, tá, para as licenças Rádio Studio, Delphi e C++ Build, né, da edição Professional. Nós temos também descontos, né, para as licenças Enterprise e Architect. Nós estamos com 20% de descontos para essas licenças. Nós também temos 15% de desconto para as licenças e 15% também de desconto para a Interbase e 15% de desconto para as renovações de manutenção. Tá? E nós temos também uma campanha global. Esses descontos que eu falei agora, né, são as campanhas aqui do Brasil, mas você pode também, como cliente, optar pela campanha global, que é 15% de desconto, né, com 6 meses de manutenção em qualquer edição, tá? Na Professional, Enterprise ou Architect. Você escolhe se você quer usar os descontos, né, das nossas campanhas ou a campanha global, tá? E nas campanhas acadêmicas nós temos também alguns descontos, né? Você pode entrar em contato com esse e-mail aí, acadêmico@embarcadero.com.br. Maravilha, Márcia, obrigado. Sobre o acadêmico, Anderson, tem alguma coisa aí que você queira acrescentar? Fique à vontade, cara. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando. Então, em relação ao acadêmico, a gente está preparando algumas novidades. O Hernani vem aí logo em seguida trazendo essas novidades mais para público geral, mas a gente está preparando também algumas novidades que são aí o nosso primeiro hackathon acadêmico. Então, as instituições parceiras aí que fiquem atentas. E vale lembrar aí, conforme a Márcia deixou o e-mail, você pode levar o programa acadêmico para a instituição de ensino próxima a você. Basta mandar aí um e-mail para a gente no academico.com.br. Fora isso, toca o barco aí, Fernando. Obrigadão pelo convite e pela participação aí mais uma vez. Maravilha, cara. Landerson, Márcia, muito, muito obrigado. O Hernani está refazendo a conexão dele. Eu vou até aproveitar aqui, antes de alternar a tela, eu vou compartilhar novamente aqui. Na verdade, eu vou liberar o link dele novamente aqui para que ele possa reconectar. E nós vamos dar início no tema técnico, e aí, assim que o Hernani tiver a conexão estabelecida, ele pode nos interromper aqui e a qualquer momento e falar, trazer aí a mensagem dele, né? Deixa eu só reenviar esse link aqui. Pronto.
Tá feito. E aí vamos lá então para o que temos hoje, né? Estou vendo aqui que o Hernani ainda não se reconectou, então ele vai reconectar a partir do celular e a gente retorna com ele já na sequência, tá? Então, voltando aqui, falamos aí das campanhas, certo? Então, isso está válido aí até dia 30/6, tá? Esse arquivo eu vou também copiar para vocês aí, para que vocês tenham os contatos em mãos, tá? Então, vou jogar aí na transferência de arquivos do próprio GoToWebinar aí daqui a pouquinho. Muito bem. Voltando aqui para o nosso tema principal. Então, hoje nós vamos falar de todos os recursos que você tem na edição Enterprise, tá? Do Delphi, do C++ Builder e do RADStudio. Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho de cada um desses caras, principalmente recursos que nós sabemos que poucos desenvolvedores utilizam, tá? Então, tanto do FireDAC, Enterprise Connectors, principalmente, sabemos que pouquíssimo utilizado, está disponível aí dentro do seu pacote. Vou falar um pouco também de RADServer, mas principalmente com foco no RADServer em pooling de conexões, né? Essa é a demo que nós vamos trazer hoje, bastante interessante, em termos de performance, é fantástico, né? Interbase to Go, Linux, o Embedded Designer e o SDK para a Amazon, para o AWS, para o Web Services da Amazon, tá? Então esse é o escopo do que nós vamos cobrir hoje, ok? Então vamos lá, eu vou direto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Hernani voltou aqui, ainda não, então estou aguardando ele. Então vamos lá. Bom, por que nós estamos, né, trazendo esse assunto? Porque nós observamos, em geral, conversando com clientes, né, uma pessoa acaba não utilizando, né, as armas que tem em mãos, né? Muitas vezes ocorre uma migração de um projeto, por exemplo, né, de versões anteriores, e acaba mantendo o projeto com os recursos que já utilizava desde sempre, desde lá do Delphi CERT, Delphi 2010, Delphi XZ, sendo que hoje existe um sem número de recursos que são muito, muito produtivos, de primeiro mundo, de qualidade incrível e que acabam ficando aí relegados a segundo plano, né? Muitas vezes porque falta tempo, a gente compreende, muitas vezes eu tenho que trocar o pneu carro andando, né? Mas são recursos que salvam tempo de você. Então, se você consegue investir nisso, você ganha tempo lá na frente, né? Além de entregar um projeto de excelente qualidade para o seu cliente, né? Então, eu coloquei aqui um resumo só para destacar alguns pontos, né, das diferenças aí com relação à edição Enterprise, mas nesse link aqui embaixo você consulta isso com todos os detalhes. Existem aí um número bastante amplo de detalhes, eu vou focar somente nos principais, né? Então você vai observar que nesta primeira lista de itens, né, então tudo que é desenvolvimento mobile e tudo que é desenvolvimento VCL, o Windows está presente em todos os SKUs, em todas as edições do produto, né? Tal qual, né? As diferenças começam quando você entra, por exemplo, nesta área, né? Então eu tenho recursos adicionais e drivers adicionais do FireDAC para a edição Enterprise. Eu tenho o compilador Linux, né, e a interface visual para Linux, que é parte também da edição Enterprise. Você tem a infraestrutura do RADServer, né, que é parte do Enterprise, e no Architect ela é ilimitada em termos de deployment. Depois a gente vai explicar isso um pouquinho melhor. O CDATA, que nós vamos falar hoje, CDATA são os Enterprise Connectors, né, nós vamos cobrir isso hoje. E aí existem dois itens aqui, que lá no fim também eu vou falar um pouco mais, porque, na verdade, não são somente esses dois, né, que são parte do Architect, tá? Mas isso a gente volta nesse assunto mais para frente. Para uma lista realmente completa de todos os detalhes e diferenças entre o Pro, Enterprise e Architect, você deve recorrer a este link do Feature Matrix, tá? Esse cara aqui é um PDF, esse Feature Matrix, onde ele lista, são inúmeras páginas,
cada um dos detalhes e recursos que você encontra em cada edição da ferramenta. Então, você vê aqui, são 27 páginas, ó, com todos os detalhes, muito bem explicado, cada um dos detalhes que você encontra em cada uma das ferramentas, tá? Em cada uma das edições da ferramenta. Tá? Então, fica aí esses links para vocês. Tá? Então, isso aqui para documentar, né, a diferença entre as edições. Né? Outros caras que eu gostaria de compartilhar, antes da gente entrar ali na questão técnica, são esses white papers, né? Esses documentações técnicas que ajudam, né, na decisão de qual edição usar do produto. Isso é muito interessante para, por exemplo, gerentes, né, ou coordenadores que precisam entender qual seria a edição ideal para determinado projeto para minha equipe, né? Além de conter argumentos que ajudam no convencimento, especialmente pessoas, por exemplo, da área financeira, gerentes, managers em geral, sobre a importância, sobre os benefícios de cada uma das edições, sobre a produtividade da ferramenta. Então, esses 3 links são muito interessantes, são não técnicos, são com foco em argumentos, né, do ponto de vista técnico e comercial, sobre como o produto, os benefícios do produto em cada uma das edições. Então você tem esse guia aqui para gerentes, você tem esse sobre frameworks, que framework utilizar na aplicação, e tendências de mercado e como a ferramenta se adequa em cada um deles. Né? Então, esses links também estão aí para vocês. É bastante interessante, de repente, para você mandar para um gerente, mandar para um manager, para que ele possa compreender melhor alguns dos aspectos do produto. Tá? Então, fica aí esses links aí compartilhados para vocês. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá, a gente vai seguir. E aí, o Hernani, se estiver nos ouvindo, quando você tiver apostos aí, pode nos interromper, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa listinha, né? Esse é o nosso dever de casa hoje, é sobre isso que nós vamos falar. Então, aqui eu vou passar para essa VM aqui, tá? Onde tem aqui alguns exemplos que eu quero compartilhar com vocês, algumas coisas que eu gostaria de discutir. Estou só monitorando aqui se vocês estão enxergando a minha tela, certamente me parece que está tudo em ordem. Landerson, qualquer coisa aí de anormal, você, por favor, me avisa, tá? Bom, tranquilo, tudo em ordem aqui, cara. Show de bola, valeu. Então, vamos lá. Vou começar pelo FireDAC, né? Então, o FireDAC, eu não preciso... como dizem, né, chovendo molhado, vocês conhecem muito bem o framework, né? Mas eu quero tocar em alguns pontos bem específicos aí que acredito que as pessoas não utilizam, né, em geral em seus projetos. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Não, tudo bem. Primeiro, né, suporte a banco de dados. Então, no FireDAC Enterprise, você tem suporte a todos esses bancos de dados que nós estamos vendo aqui. Né? Você pode conectar desde um componente unificado a todos esses caras. Né? E o mais interessante, você consegue criar aplicações multibanco com todos essas plataformas com um código único. Né? O FireDAC traz recursos que tornam possível a equalização dos tipos de dados e, eventualmente, através de macros, se você quiser utilizar, por exemplo, um SQL particular, uma sintaxe particular de um banco de dados, você consegue através da utilização de macro substituição. Né? Mas ele é muito fácil, ele ajuda demais você criar aplicações multibanco. Então, ter o seu RP, a sua aplicação, disponível no banco que o cliente quiser usar, dar essa liberdade para o cliente. Né? Então você pode chegar numa companhia um pouco maior, por exemplo, que já tem lá uma instância de SQL Server, com backup, tudo organizado, ele quer usar SQL Server, você vai fazer o deploy no SQL Server. Oracle, né, Interbase, Postgre, enfim, MySQL, todos são suportados e você consegue realmente criar aplicações multibanco. Né? Além desses caras que possuem drivers nativos, que a gente está vendo aqui, ó, você tem uma lista aqui de outras conexões que você já testadas via
ODBC. Então, o FireDAC tem um bridge ODBC, e via ODBC eu consigo também falar com esses caras, né? Por exemplo, DB2 ES400, QuickBooks, ADS, até DBase, Excel, arquivos Excel, COBOL, Ingress, né, SAP, MaxDB, Clarion, e por aí vai. São bancos aí que eu consigo também, já testados, falar via ODBC. Tá? Então, além disso, driver Mongo, né? MongoDB foi atualizado, falta esta página que ser atualizada, o MongoDB está suportado até a última versão, incluindo controle de transações, né? SQL Server está atualizado aqui para 2019. Então, essa página é interessante, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque ela mantém uma lista dos bancos e do status de suporte de cada banco, a versão suportada. Tá? Então tá aí com relação a isso do FireDAC. Muito bem. Voltando aqui para a nossa VM, eu estou com dois. Uma VM e uma máquina remota aqui conectada, né? Então por isso essa quantidade de tela. O primeiro cara que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é esse. Ó. O FireDAC tem um componente chamado Local SQL. Né? Então deixa eu explicar um pouquinho o que é que esse cara faz. O Local SQL, ele consegue mapear múltiplas conexões, né? Então múltiplas origens de dados, né? Em um componente de query único, permitindo assim que você faça, por exemplo, uma consulta de dados, fazendo joins, fazendo junção de dados ou pesquisa de dados em fontes de dados distintas, porém como se elas fossem todos um único banco de dados ali local disponível para você. Né? Esse cara é o Local SQL. Esse é um recurso muito interessante e que eu normalmente nós observamos que o pessoal não utiliza. E eu vejo muito código escrito onde não precisaria de código algum para utilizar, para resolver alguns problemas. Né? E tudo isso, muitas vezes, por falta de olhar um pouco em volta, né? Observar o que eu tenho disponível. Então, esse é um cara que eu gostaria de chamar a atenção. O que está acontecendo aqui nesse exemplo? Né? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma conexão, propositalmente estamos usando diferentes frameworks para mostrar como ele funciona. Né? Então, eu tenho aqui uma conexão DB Express, tá? Para Interbase, tá? Está até aqui conectado. Né? Eu tenho uma consulta REST, tá? Fazendo um request aqui em um recurso aí online, aqui, ó, que vai listar usuários, tá? Então tem um request aqui, o qual via um adapter é convertido em um client dataset, tá? Então esse é um recurso do adapter que recebe o pacote JSON e converte um dataset, né, em um client dataset ou um main table, o que torna muito mais simples você fazer a manipulação do JSON. Né? Tem um IBX conectando outra base aqui em Interbase. Né? Tenho um ADO fazendo uma conexão a um arquivo de Access local. Tá? E tudo isso nós vamos juntar em uma instrução SQL única. Veja que são origens de dados diferentes. Né? Qual é o tchan desse cara? Numa situação normal, né, o que você teria que fazer? Eu quero produzir um relatório, por exemplo, um dashboard, ou que seja, que contém dados de todos esses caras. Né? Então eu tenho um sistema de um CRM, eu tenho o meu RP, eu tenho um sistema de operacional, um produtivo, que seja, o chão de fábrica, que são projetos diferentes, são produtos diferentes, eventualmente um é de mercado, outro é desenvolvido em casa, né, um complemento, o que seja, em bancos diferentes, distintos, origens de dados distintas, e eu quero canalizar tudo isso numa consulta, ou num dashboard, ou num relatório. Bem, um relatório gerencial, uma consulta gerencial, um painel web gerencial para gerência. Quais são as alternativas que você tem? Uma seria construir, o que se vê muito por aí, né? Uma ferramenta de captura desses dados que vai ler as diversas origens, gerar uma base intermediária com os resultados como um data warehouse, né? E essa consulta você aplica ali. Então você tem esse processamento de várias origens, gerando um data warehouse e aplicando uma consulta ali. Né? Ou você pode usar um cara como, o que é muito mais simples, o Local SQL.
Então, olhando para todas essas origens de dados aqui, ó, o que é que você tem no local SQL? Você tem datasets virtuais. Esses datasets virtuais, observa que eles apontam para as minhas conexões de origem, né? Então, eu tenho aqui o Client Dataset do REST, da consulta REST, eu tenho a tabela Customer, eu tenho a tabela Vendas, eu tenho representantes aqui e tenho as regiões. Tudo isso, cada um desses caras veio de uma conexão diferente. São esses datasets resultantes aqui, ó, certo? E veja, como resultado disso, eu tenho uma query acontecendo aqui, ó. Né? Eu tenho uma query acontecendo aqui, fazendo joins nesses distintos datasets que são de origens diferentes. Isso ocorre em memória. Tá? Então é muito legal. Esse cara aqui, se nós executarmos, e eu acredito que todos os bancos que eu preciso aqui estão ativos, né? Vou popular os dados. Ó. Isso que nós estamos vendo são dados que vieram de 4 origens de dados distintas em tempo de execução, on the fly. Não tenho geração de um data house, por exemplo, para consolidar o dado. Eu olho isso em tempo real. Né? Então é uma abordagem muito interessante. Esse é um cara que eu achei que valeria a pena reforçar, né, o que ele pode fazer por você, porque evita uma quantidade de código aí muito interessante. Né? Outro exemplo da mesma coisa, aqui uma conexão Axis, né? E aqui um arquivo XLS, né? Sendo carregado um XLS a partir desse employee CDS aqui. Né? Então, um Axis e um XLS. E aqui, como resultado, ó, eu tenho uma query fazendo uma join, né? Da minha tabela do Axis, né? Com o arquivo que é originalmente um arquivo de Excel, né? Carregado ali num Client Dataset. Então, veja que é muito, muito interessante. Né? Se nós executarmos esse cara, um arquivo XML carregado no Client Dataset, tá? Só para fazer a correção ali. E esse dataset que nós estamos vendo é resultado da junção de um XML com uma conexão Axis. Né? Então, para dar aí uma ideia do poder que esse cara tem. Então, é muito legal. Vale a pena investir um tempo nesse cara aqui para esse tipo de integração de dados e produção de relatórios, de dashboards que fazem unificação de dados, aí, de muitos dados de distintas origens. Então, é um belo recurso que você tem na mão aí e, eventualmente, é subutilizado. Tá? Seguindo em frente, outro cara que é parte do Enterprise, né? O nosso Enterprise Connectors. Então, esses aqui são drivers, né? Adicionais para o FireDAC que permitem conexão a inúmeras fontes de dados. Tá? São produzidos para a Sedata, né? Para a Embarcadero. Se nós navegarmos aqui, ó, no site da Sedata, são hoje mais de 225 fontes de dados com suporte ao FireDAC. Né? No Enterprise, você recebe um pacote que tem hoje algo como 85 fontes de dados e depois, eventualmente, se você quiser uma fonte de dado adicional, você pode fazer o upgrade diretamente com a Sedata para ter os 225. Né? O Enterprise traz uma assinatura com algo como que a Professional, né, listada aqui, ó. Ele traz a assinatura Professional, não confundir com o Delphi Professional, né? É que a nomenclatura é a mesma, então o Sedata se divide em Professional e Universal, né? Que tem todos os caras. Essa Professional tem algo como 80 e poucas conexões, e aqui embaixo você consegue observar quais são elas. Ó. Então você tem conexões para as coisas mais distintas, e essas conexões, na verdade, elas são entregues para você como uma conexão de banco de dados tradicional, datasets. Né? Isso significa que, por exemplo, alguns que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou ler arquivos do Excel como um dataset Delphi normal. Eu vou conectar, por exemplo, no Salesforce, que é parte dessa conexão, né? Desse pacote que acompanha o Delphi Enterprise. Né? Eu vou conectar no Salesforce e vou ler lá contatos do Salesforce na nuvem, que é um serviço, uma API REST, como se fosse um dataset. Eu vou fazer um select no Salesforce. Ele converte num call de API para você, né? Mas te entrega um dataset.
tá certo? E aí está uma visão geral, ó, de todos os conectores disponíveis. Tem muita coisa bacana. Dá para automatizar muita coisa, né? Então nós temos clientes, por exemplo, que usam isso aqui em ferramentas de BI. Ele importa dados de N origens para gerar dashboards de BI, né? Então, esse é o Enterprise Connectors. Para mostrar um pouquinho disso, ó, voltando para cá, eu tenho alguns exemplos, vou passar por algum deles. Esse, por exemplo, da Amazon, do DynamoDB, né? É um banco de dados na nuvem, baseado em documentos, né? Um banco de dados como de Big Data. Então, se eu vier aqui para o dashboard, deixa eu ver se eu estou logado aqui ainda. Se eu vier aqui para o dashboard dessa conta aqui da Amazon, né? Deixa eu só pegar o código aqui, porque ele tem autenticação aqui de multifatores, né? E aí, voltando aqui, nós temos aqui uma simulação, né, no DynamoDB, uma tabela counter, né, que eu vou usar ali para integração. Nesse momento, essa tabela está provavelmente vazia. Deixa eu ver aqui, se não tiver a gente vai limpar. Ela está com dados, porque obviamente os testes estavam executando. Então, nós vamos deletar os itens aqui. Na verdade, isso é uma coleção de dados, né? Não é uma tabela, isso aqui é um Big Data, né? Mas vejam o poder da integração desse cara, né? Esse exemplo nada mais é do que uma conexão local à Interbase, Faridac, e uma conexão Faridac usando o driver da Sedata. Vejam aqui os parâmetros de conexão, mas é Faridac, né? Conectado ao AWS e lendo dados do AWS. E aqui tem um código para fazer upload dos dados do Interbase local lá para a instância do AWS. Simplesmente um insert tradicional, como vocês estão habituados, gravando lá no DynamoDB. Veja que o código é exatamente o mesmo que você escreveria para atualizar o seu Interbase, o seu Firebird ou qualquer que seja o seu banco local. Tá? É um insert, tal qual. O driver faz o serviço para você. Tá? Então, se a gente executar esse cara aqui, ó, eu vou conectar aqui o Interbase. Né? Nesse momento aqui, nós não temos dados lá na nuvem. Ó, né? Então, eu vou executar o upload. Ele vai gravar, vai mandar esses caras para lá. Certo? Se eu conectar agora aqui o DynamoDB, estou fazendo uma query nele, trouxe exatamente, obviamente, os mesmos dados, né, que a gente subiu do Interbase para lá, e executando aqui na nuvem também, tá lá os dados no motor, no SQL do DynamoDB na Amazon. Tá? Então, veja, uma integração onde você poderia dizer, bom, o cliente, né, vamos utilizar o DynamoDB, o cliente quer usar o DynamoDB, ou qualquer que seja a necessidade. Como é que eu falo com esse cara? Bom, tá aí, do mesmo jeito que você faz com qualquer banco de dados. Né? Então, muito simplista a forma de trabalhar usando o Enterprise Connectors. Outro cara aqui, um Excel. Né? Então, aqui a gente vai ler um arquivo do Excel. Normal, né? Uma conexão Faridac, né? Apontando para um arquivo XLS, vocês estão observando aqui. Né? E eu vou fazer uma query, veja, é um select num arquivo XLS. Tá? Eu não estou importando o arquivo XLS, eu estou lendo o arquivo XLS on the fly, em tempo real. Então aqui, se a gente conectar, ele vai listar os dados e, inclusive, ele me permite atualizar o arquivo Excel. Então, se você vier aqui e fizer uma alteração e aplicar, essa alteração vai salvar lá no XLS. Então é muito interessante, é muito simples, porque esse cara não tem código. Estou lendo e salvando o Excel com 0 linhas de código. Coisas que muitas vezes despende aí um tempo ou componentes de terceiros, sendo que você tem esse driver aí como parte da sua ferramenta. Né? Outro cara, o calendário do Google. Então, como é que eu posso integrar o calendário do Google? Eu posso ir lá, habilitar a API do Google e escrever um código específico para falar com o calendário do Google. Ou, utilizando o conector da Sedata para o calendário do Google, eu leio o calendário do Google como uma base de dados. Olha aqui, é um select. É um select no meu usuário, nesse caso não da empresa, o pessoal, né?
pegando os eventos para os quais eu tenho lá na minha agenda. Né? Um select no calendário do Google. Ele faz o trabalho para você. Então, se a gente executar, a autenticação aqui é o auth2, né? Então provavelmente ele vai me pedir senha. Mas se eu der um open aqui, ó, se não expirou o token, ele vai trazer direto. Né? Já trouxe. Ó. Então tá aqui, ó, as minhas agendas, né? De um tempo para cá, ó, diretamente aqui na sua aplicação Delphi, seja VCL, seja FireMonkey. Né? Se eu olhar aqui para esse Create, eu estou inserindo um evento. Como é que eu insiro um evento no calendário do Google? É um insert. Insert neste calendário com os detalhes do evento que eu quero criar. Né? Então, se eu fizer um Create aqui, ó, ele criou esse cara lá. Né? Se eu refizer a consulta, você vai ver que ele vai aparecer aqui em primeiro lugar esse evento, ó, evento teste, né? Criado no calendário. Tá? E eu posso mostrar, inclusive, para vocês aqui, deixa eu só posicionar minha tela, esse cara lá no calendário, efetivamente. Né? Então, se eu vier para cá, dá um segundo aqui só para trocar de tela. Se eu vier para cá, ó, acho que agora vocês têm aí meu e-mail, né? Tá vendo? Aqui é o calendário lá do Google, né? A gente vai navegar, o evento foi criado ali, acho que dia 28. Tá aqui, ó. Dia 28 às 10 da manhã, evento teste. Já refletiu lá no Google pra gente, tá? Então, é muito, muito eficiente e é parte aí do Enterprise, tá? Um mais nessa linha aqui, ó, Salesforce, tá? Então, isso aqui é uma integração com Salesforce. Eu estou lendo os contatos do Salesforce e posso atualizar os contatos no Salesforce. De novo, como é que eu faço isso? Conexão do FireDAC para o Salesforce, select na tabela de contatos do Salesforce. Tá aí, ó. Tá? Um select padrão. Né? Esse metadado você vai encontrar na documentação. Qual é o nome das tabelas, como é que eu entendo o metadado. Eu posso, inclusive, fazer uma query no metadado. Eu quero que ele me liste as tabelas que o Salesforce tem lá. Né? Você consegue, assim como você consegue no banco local, você consegue para um banco remoto, né? Para uma dessas conexões. Então, se eu executar esse cara aqui, ó, e fizer um open, nós estamos pegando dados direto do Salesforce, uma instância de teste, obviamente. Né? Então, você tem uma instância para developers de teste e eu estou lendo esses dados direto lá do Salesforce. Né? Se eu vier para cá, ó, refazer aqui meu login, aqui, ó. Então eu tenho contatos, né? Eu posso listar aqui todos os contatos, por exemplo. Esses são dados fake, obviamente, dessa instância de teste Salesforce. Você cria lá uma conta, é free, você consegue brincar com o Salesforce. Né? Aí eu posso pesquisar aqui, eu vou tomar esse primeiro nome que tem aqui, ó, Gonzalez, né? Então vamos fazer uma pesquisa aqui. Aqui, ó, Rose Gonzalez, né? Entrar aqui nos detalhes, a gente está vendo os dados dela, telefone e tal. Vou fazer uma alteração. Tá? Então vou vir para cá, vou colocar aqui no primeiro nome aqui, ó, Rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvar, aplicar. Do jeito que você faz com o seu banco local. Né? Se nós viermos aqui e atualizarmos essa visão aqui, na nuvem, dá lá no Salesforce, né? Vem aqui em detalhes, tá lá. Tá salvo a alteração direto lá no Salesforce. Não tem uma linha de código nesse cara. É puro dataset com o driver para o Salesforce. Então é muito interessante. É realmente muito interessante. Né? Um último, cara, um search no Google. Então tem um driver lá para falar com o mecanismo do Google de pesquisa. Né? Aí eu tenho duas possibilidades aqui, pesquisa textual e imagem. Né? Então, basicamente, o resultado que o Google te dá no browser, só que aqui em formato de dataset. Então, eu quero gerar um dataset com a palavra Delphi. Ele vai fazer um search. Tem um exemplo aqui antes, ó, do Bing também, mas este
do Bing, lá da Microsoft, expirou a chave, né, de acesso e, no caso, eles não renovam. Então, não é free, eles não renovam. Né? O período de teste acabou. Do Google tem uma camada free para sempre. Então, vejam, isso aqui é o resultado, o mesmo resultado que o Google traz lá no browser para você. Né? E eu posso pesquisar imagem também, né? Imagens com esse termo, qualquer que seja o termo, e navegar nessas imagens. Então, isso aqui pode ser muito interessante. Assim como esta integração de serviços em nuvem, existem inúmeras lá. Integração com Facebook, Twitter e etc., de uma maneira tão simples quanto executar uma query, como vocês estão vendo aqui. Né? Aqui no Search também. É uma conexão, veja, e uma query. Tá? É um select. Né? Eu estou dando um select no Google. Tá certo? Então, isso com relação ao Enterprise Connectors. Né? Outros dois temas que nós nos propusemos aqui a trazer, né? Eu vou voltar ali no RAD Server, né? Mas vou falar um pouquinho aqui. Interbase to Go, então é a versão embedded, né? A versão para embutir do Interbase, porém com criptografia e com suporte a change views, né, que permite você saber o que foi alterado no banco. Então isso é legal para mobile, mas também para embarcado em aplicações desktop, por exemplo. Então ele funciona tanto mobile quanto desktop. Né? Então é parte do Enterprise as licenças do Interbase to Go ilimitadas. Se eu vou distribuir uma aplicação mobile, eu quero um banco criptografado para não correr risco de roubo de dados, ou do cliente roubar dados, ou de qualquer que seja a intenção, né, de segurança aí, o To Go é parte do Enterprise e você pode usar em aplicações mobile sem limitação. Né? Linux, compilador Linux que está no Enterprise, tanto back-end, né, o próprio RAD Server, DataSnap, ou qualquer framework de back-end que você queira usar, um daemon Linux, o Horse, né, eu posso, por exemplo, compilar para Linux. Né? E sobre Linux, e aí eu não vou repetir neste webinar Linux, mas se você vier aqui no Dev Lounge, nos episódios anteriores, o episódio 2 foi inteirinho focado em Linux, então tá lá para você assistir, um episódio longo de mais de uma hora, todo focado em Linux, então fica aí. Tanto esse Linux quanto containerização e Docker, os dois são suportados no Enterprise. Tá? Então, recorram a este webinar para Linux, né? E o AWS, o novo SDK para o AWS, que é parte também do Enterprise, nós também temos um episódio aqui, o episódio 7, o 6 foi sobre Azure, as integrações com Azure, no 7 o AWS usando esse novo SDK, então recorram a esse episódio aqui para um exemplo, uma hora aqui também de exemplos do AWS. Neste caso do AWS, tem exemplos para envio de SMS, para ligação telefônica, para envio de e-mail automatizado usando os serviços da Amazon com meia dúzia de linhas de código. Né? Então é extremamente produtivo. E aí é que vem a compensação de um enterprise. Né? Você é um investimento que se paga porque você entrega tudo, por exemplo, um sistema, um RP, onde você vai acrescentar uma funcionalidade de disparo de e-mail automático, né? Para compra, para engajamento com o cliente, disparo de SMS, por exemplo, né? Para promoções, para clube de pontos, seja lá o que for. Esse cara, você faz isso com o SDK, com os serviços da Amazon em pouquíssimas, 2, 3, meia dúzia de linhas de código. Tá? E voltando um pouco agora no RAD Server, e aí nós temos dois exemplos aqui do RAD Server, né? Um onde eu vou mostrar o dataset resource, também pouco utilizado, né? E muito legal, e o outro pooling de conexões para integrados com o RAD Server, né? E aí você economiza conexões de banco de dados, você reduz a demanda de conexões do seu banco de dados. Tá? Eu só vou fazer um teste aqui antes da gente seguir, se o Hernani consegue falar agora, e aí ele dá o recado dele aqui e a gente volta para esses últimos dois exemplos. Hernani, faz um teste aí. Testando, 1, 2, 3. Opa, perfeito. Teste. Perfeito. Agora você me escuta, Fernando Risato? Muito bem. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Ó. E este é o Hernani Augusto. E aí é contigo. Fique à vontade aí, cara. Esse sou eu. No último Dev Lounge que teve
nós adiantamos aqui que em breve nós teríamos uma data definitiva da Embarcadero Conference, tá? Essa data ela vai ser no dia 8/11, no Hotel Pullman, aqui em São Paulo, ali na região da Vila Olímpia. Esse hotel ele fica em frente ao Shopping Vila Olímpia, tá certo? O site tem algumas informações novas ali com a data e o local. Outras vão entrar no decorrer do mês de julho, tá certo? E eu acredito que até o dia 15 de julho, para o evento, com o primeiro lote, estarão abertas. Na próxima semana, vocês devem receber o nosso e-mail com a abertura da submissão de palestras, para que o Fernando, o Landerson, eles possam aí montar a grade do evento para esse ano. Então, se você quer se programar, é de fora de São Paulo, o evento vai ser no dia 8/11, no Hotel Pullman, na Vila Olímpia. É uma região de fácil acesso, em frente ao Shopping Vila Olímpia, ali perto do Parque do Povo também, perto do Itaim, tá certo? E até o dia 15 de julho deve sair aí o lote inaugural das inscrições da Embarcadero Conference 2022, que após 2 anos será um evento presencial, tá certo? Inclusive, no início de julho, nós devemos ter mais uma edição aí mais uma live no nosso canal do YouTube, direto do local do evento, para que vocês já possam conhecer também como é que é, aonde as salas vão ser, o centro de exposições ali, né? Então tem uma surpresinha, quem está participando da Live Lounge está sabendo primeiro, que essa live, que nós já fizemos 2 lives, né, no nosso canal do YouTube, ali da nossa sede, e a próxima live vai ser especial, se tudo der certo, né, porque isso envolve alguns trâmites de conexão, câmera, né, vai ser direto do Hotel Puma ali, para que todo mundo possa conhecer esse novo espaço aí para o evento presencial depois de 2 anos. É isso aí, Fernando. Show de bola, meu caro. Então, depois de longos 2 anos de espera, com a graça de Deus, estamos de volta, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Então aí, galera, confirmado, né? Podem espalhar. 8/11, Hotel Puma, na Vila Olímpia, em São Paulo. Mais uma edição do nosso conference. E certamente casa cheia, então fiquem atentos aí já nos primeiros lotes, porque este hotel tem ali o teto, né, de limite de pessoas, então nós vamos abrir os lotes conforme a disponibilidade de vagas, né? Mas e sempre assim, quanto mais cedo você se inscrever, né? O primeiro lote vai ser um lote especial de inscrição, tá certo? Depois os outros lotes eles têm alguns reajustes, assim. Então quanto mais cedo você se inscrever, mais barato é a inscrição, tá certo? Bacana. Como também a gente utiliza a plataforma do Simpla, e eles têm algumas regras de parcelamento, algumas coisas, como o ano passado, né? Você também vai conseguir parcelar a inscrição em 12 vezes pelo cartão de crédito e também via boleto bancário, tá bom? Eu tive essa confirmação ontem deles, né? Que você tem que pedir algumas coisas para que eles possam parcelar o seu evento, para que fique mais fácil, né? Sempre lembrando que a gente quer que todo mundo participe, então a gente sempre viabiliza a forma mais fácil de você conseguir se inscrever. Então também vão aparecer aí promoções para inscrições em grupo, com descontos proporcionais à quantidade de participantes, enfim. Muitas coisas vão acontecer. Então, fique atento aí, entra nas nossas redes sociais, entra no site do evento, que é o embarcadeiroconference.com.br, que a partir de agora sempre deve ter alguma novidade lá na página, tá bom?
Muito bom, cara. Obrigado pelo seu tempo aí. E aí, galera, dúvidas aí também com relação ao evento, Hernani, pode ser no atendimento@embarcadeiro.com.br, certo? Isso mesmo. Qualquer solicitação, necessidade, ideia de trilha, quero saber se a gente pode ter um espaço para falar sobre esse assunto. Manda lá no atendimento@embarcadeiro.com.br que a gente responde. Muito bom, muito bom. Obrigado, cara. Valeu. Nada. Então, voltando aqui para o Delphi, né? Então, aí, confirmado o conference. Bom, o que eu vou mostrar aqui? Primeiro exemplo do RAD-Server, né? Aquele exemplo mais simples possível, né? O one-on-one. Como é que eu faço um CRUD, né? Então, veja bem, eu vou inclusive fechar isso aqui e mostrar no Wizard a criação desse cara para vocês verem como é simples, né? Caso vocês não tenham feito isso ainda, né? Então, nas versões mais recentes, o RAD-Server trouxe o dataset resource. O que esse cara faz? Ele automaticamente expõe uma entidade, uma tabela, um select que você tiver ali, como um endpoint REST já com todos os métodos prontos. Get, put, post, delete, get com parâmetro, sem que você tenha que escrever uma linha de código, né? Componentizado, né? Então, se eu criar aqui um serviço qualquer, né? Não vou criar os endpoints manuais, ou seja, eu não vou escrever código ainda, ou posso criar todos os endpoints para uma utilização posterior, né? Mas eu quero automatizar aqui a geração dos database endpoints, né? Então, o que isso faz? Isso aqui, a partir do momento que eu seleciono aqui uma conexão qualquer, que eu já tenho ali definido no meu Explorer, né? Ele lista as tabelas e fala, bom, eu quero endpoints para todas essas tabelas aqui, ó. Automaticamente, esse cara vai gerar para você endpoints para essas tabelas com todos os verbos prontos. Então, se eu seleciono aqui tabela customer, por exemplo, né? Isso resulta para mim numa conexão com esse banco de dados de escolha, pode ser qualquer banco de dados, né? Uma query e o nosso dataset resource. O que esse cara faz? Ó? Ele, baseado num dataset, né? Ele expõe essas ações. Você diz, eu quero delete, eu quero put, ou eu quero só o get e o list, por exemplo. Né? Essas ações prontas, não tem código. Tá? Não precisa escrever nada. Está pronto. Né? Este CRUD, digamos, desta tabela via REST, está pronto com 0 linhas de código. Né? Este é exatamente o exemplo que eu tenho aqui. Então eu vou voltar aqui para o meu exemplo, porque aí eu já tenho automatizado os JSONs para testar, né? Para mostrar para vocês. Então, se eu voltar aqui para o meu exemplo aqui e executá-lo, é exatamente aquilo, tá? Que vocês viram lá. Ele carregou aqui esses métodos, ó. Tá aqui os métodos que ele subiu para a gente. Então eu tenho do customer, né? Eu tenho um get com ID, tenho um put, né? Que seria um update, um post para a criação de um novo cara e um delete que recebe também o ID para deletar um elemento. Então esses são os métodos que eu vou testar, né? Para testá-los, você vai, obviamente, isso é o que vai acontecer no cliente da sua aplicação, né, no final das contas, né? Seja uma aplicação desktop, Delphi falando via HTTP, via REST, com os componentes do REST Client ou com os conectores direto do RAD-Server, né, numa aplicação desktop, seja numa aplicação mobile, seja de qualquer outra plataforma, a conversa com esse cara é via JSON e chamadas REST. Né? Então a gente consegue testar isso aqui facilmente, ó. Se eu vier aqui, eu vou voltar aqui para a minha máquina principal, tá? E eu tenho aqui executando aqui o Postman, né? Então o Postman, assim como outras tantas ferramentas, assim como o REST Debugger também faz esse serviço aqui, mas eu queria mostrar aqui de uma maneira bem interessante visual para vocês, né? Esse cara em funcionamento. Então o que eu estou fazendo? Eu estou chamando aquele endpoint lá, ó. Então veja aqui, ó, My First Items, My First EMS Package Customer. Então de onde que veio isso, né? Se eu voltar para cá, ó, este é o meu recurso, né? Ele tem o nome do serviço First EMS Package, recurso Customer, certo? Então aqui na minha URL, ó, o IP lá da minha máquina virtual, né? Nessa porta,
nome aqui do meu serviço, recurso custom. Então, se eu executar um get, este primeiro endpoint aqui, ó, eu estou chamando um get via o Postman. Né? Postman instalado aqui localmente, está aqui o serviço do Postman, né? A interface dele aqui no browser mesmo. Então, porque esse cara nasceu como um plugin para o Chrome, né? Então a interface dele é no próprio browser. Mas ele está rodando, o serviço dele está local. Então, um get, tá vendo aqui, ó, método get, eu posso escolher qualquer um dos métodos aqui, um get, para esse endpoint. Você der um send, tá lá o JSON resultante do RAD server, né? Automático, 0 linhas de código, gerando um JSON aqui no meu endpoint. Né? Posso fazer um get com parâmetro, como esse, passando 1015 aqui como parâmetro. Então, ele vai listar somente o cara 1015. Isso já está ali embutido no meu dataset resource. Nenhum código foi necessário. Né? Eu posso fazer um put, que é um update. Né? Então, no put, ó, o verbo aqui, put, para o usuário, para o cliente 1015, né? E eu vou chamá-lo aqui, ele originalmente chama Signature Design, eu vou chamá-lo aqui Signature Design 123. Tá? Vou fazer o send, para mostrar aqui uma atualização. Se nós voltarmos para o get aqui do Param, 1015, e executar, ó, já temos ele atualizado lá no banco, o RAD server bateu lá no banco. Né? Então, isso um exemplo aqui do put. Né? Posso fazer um post. O post também já está lá implementado para você, nenhuma linha de código. O post está inserindo um cara novo. Então, criei aqui uns dados fake para executar. Né? Nós vamos rodá-la. Mandou lá para o banco. Se nós voltarmos no get, e vamos lá para o último cara, que está ordenado por ID, ó, ele gerou 1019, ele está usando uma sequence. Né? Então, ele gerou um generator, no caso do Interbase, 1019. Né? Então, já está lá gravado o nosso post. E, finalmente, eu posso deletar. Então, eu vou deletar aqui o 1019. Ó. É um delete, é o verbo. No cliente 1019, send. Se nós voltarmos no get, executarmos, o 1019 foi embora. Ok? Então, isso para mostrar via uma ferramenta padrão, que fala REST Standard, JSON Standard, né? Padrão de mercado, que não há caixa preta. O nosso servicinho aqui, do nosso RAD server, standalone nesse caso, né? Nem estou fazendo ainda o deploy, atende os nossos métodos corretamente. E aí, como vocês viram, 0 linha de código, pronto um CRUD aí, por exemplo, dessa tabela. Né? E óbvio que você vai poder e vai ter situações de casos mais complexos, mas um CRUD, seja de uma tabela, seja de uma join, porque aí você tem os recursos do SQL Update, por exemplo, para resolver isso, automático, 0 linha de código. Tá? E aí, em cima desse exemplo, vem um outro que isso é o básico, né? Que foi uma demanda de alguns clientes, e aí a gente conseguiu montar um exemplo aqui para reproduzir isso, que é o recurso de pooling. Pooling o Faridac faz, um recurso do Faridac, que permite você reutilizar conexões de banco. Então, qual que é o princípio? Eu tenho um pool de conexões, uma piscina de conexões, eu falo, olha, meu banco vai suportar 20 conexões no máximo, 30 conexões. Né? Eu tenho ali uma piscina de conexões e o mecanismo de pooling do Faridac vai reutilizando essas conexões. Isso é baseado em thread. Né? Ele faz tudo para você. Né? Basicamente, você não tem que se preocupar com muita coisa. Isso é muito útil porque o tempo de reconexão de banco de dados sempre é algo um tanto quanto penoso para a aplicação. Né? A reconexão, se eu tenho uma chamada, desconecta, reconecta, desconecta, isso gera carga e tempo de execução. Então, o recurso do pooling é muito interessante, principalmente para aplicações de back-end, onde as conexões vão ser continuamente utilizadas. Né? Então, se eu vier aqui para o nosso recurso aqui de pooling, ó, o que está acontecendo aqui? Uma conexão padrão, tá? Uma conexão lá com o nosso banco employee do Interbase, né? Uma query padrão, um dataset resource, exatamente a estrutura que nós vimos até então. Qual a diferença? Se nós viermos aqui para o código, isso é tudo que você precisa para ativar o recurso de pooling. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu preciso de um Faridac Manager, né, para ativar o pooling. E o detalhe o Faridac Manager, né, nós estamos falando de uma aplicação RAD server multi-instâncias, multi-thread. Você não pode ter múltiplas instâncias do Faridac Manager. Ele é o gerenciador do pool. Né? Então, ele só deve existir uma vez. Portanto,
Bom, aqui nada mais é do que são os parâmetros de conexão dessa base de dados, né? Observe aqui o detalhe, ó, nos parâmetros de conexão. Ó. Pooling true, né? Com 20 itens no máximo, ou seja, eu vou aceitar até 20 conexões, tá certo? Então eu estou definindo uma conexão no FireDAC Manager, ó, add connection def, em tempo de execução. Isso poderia ser importado do arquivo ini, já pronto ali no próprio diretório da aplicação, ou eu poderia importar um ini onde não há o pooling e só adicionar esses dois parâmetros do pooling, tanto faz. Né? O que importa é que nós definimos uma conexão com esse nome. E no before connection, de cada vez que ele vai se conectar, de cada instância, ele vai utilizar o employee pooled. Tá? Então, é essa conexão que nós definimos aqui. Isso é tudo. Tudo que eu preciso para ter um mecanismo de pooling funcionando. Observa que no initialization está fazendo o setup aqui uma única vez, né, do nosso FireDAC Manager. Então isso tem que ser aqui no initialization uma única vez. Você não pode colocar o componente aqui porque esta é uma aplicação multithreading, né, e múltiplas instâncias. Então ele vai criar mais de uma instância do FireDAC Manager que deve existir uma vez só. Ok? Isso é tudo que a gente precisa. Se eu executar esse cara, e aí a gente vai fazer uma brincadeira aqui bem legal. Olha só. Está executando, está ouvindo esses métodos, basicamente, que nós já tínhamos lá. Né? Observa que esse é o standalone. Hein? Nós vamos colocar nesse standalone 100 conexões, 100 usuários simultâneos fazendo chamadas de maneira ininterrupta a cada segundo, 100 usuários fazendo calls nesse servidor e vamos observar o comportamento do banco de dados. Né? Vocês vão até observar que, propositalmente, em alguns momentos, ele vai dar a mensagem que ele excedeu o pooling. Por quê? De acordo com a velocidade de execução, né, vai chegar um momento onde dessas 100, a chamada é muito rápida, então, na maioria das vezes, 100 usuários com 20 conexões, sempre tem uma conexão livre para esse cara, porque eu tenho sempre alguém que já acabou de executar ali e está pronto para ser reutilizado no pooling. Mas se eu aumento muito o número de usuários com poucas conexões no banco, o que vai acontecer? O cara vai entrar numa fila de espera e quando dá um timeout da fila de espera, ele retorna um erro que não conseguiu executar porque não havia conexões disponíveis. Mas com isso, eu consigo limitar as conexões do banco. Então, eu consigo reduzir o uso de um servidor, por exemplo, ou balancear melhor o uso do servidor. Além do tempo de resposta da aplicação ser infinitamente melhor, porque eu não tenho as conexões sendo restabelecidas a todo momento. Elas ficam vivas por um tempo que é configurável, eu não vou lembrar agora o tempo, mas elas ficam vivas ali por um tempo até que ninguém mais utilizou, ela cai. Né? Se alguém chegar antes dela expirar, reutiliza a conexão que já está aberta. Esse é o mecanismo de pooling, tá certo? Então eu tenho aqui o nosso RAD server aqui esperando conexão. Tá? Aqui, ó, é uma máquina, isso é uma máquina física, é um Windows Server, tá? E aqui eu vou carregar o IB Console, porque aqui do IB Console, aqui do IB Console, eu quero essa tabela, esse banco que nós estamos utilizando, mas eu quero carregar aqui o Performance Monitor, porque esse cara do Interbase aqui, o Performance Monitor, vai me mostrar as conexões ativas. Então, nesse momento, temos somente um SysDBA conectado aqui, ó, que é a conexão ali do próprio IB Console. Então, não tem nada ativo acontecendo nesse banco. Então, esse banco está rodando num Windows Server, está aqui do lado, uma máquina física, né? O RAD Server está rodando numa VM Windows 10 aqui, onde está o Delphi, ok? Neste IP. Mostrar aqui. Neste IP, final 111, ok? Então, o RAD Server está falando com esse banco de dados Interbase que está aqui nesta outra máquina. E aqui, a partir aqui da minha máquina principal, nós vamos utilizar o JMeter. O JMeter é uma ferramenta de testes de calls HTTP, REST, né? Então nós vamos fazer um pool de chamadas aqui do JMeter para observar o comportamento do RAD Server e lá do Interbase especialmente. Né? Então o que está acontecendo aqui? Parecido com o Postman, ó, eu tenho uma chamada HTTP nesse IP, nesse recurso aqui, esse é o caminho, ó, o customer, né? Então ele está fazendo o get no customer, esse é o nosso teste. Né? Esse nosso teste vai rodar aqui ó, nesse thread group por 100 usuários simultâneos. Ele tem um ramp-up time aqui de 30 segundos. Esse ramp-up time é o tempo que ele demora para criar as 100 conexões. Então, as 100 conexões serão criadas ao longo de 30 segundos, ele vai adicionando
as conexões aos poucos, né? Porque senão você tem, como é uma máquina desktop, você vai acabar tendo, se você iniciar todas de uma única vez, você acaba tendo um timeout, porque o próprio Windows limita o número de sockets simultâneos ali. Bom, então está aqui o JMeter, né? Está aqui o Interbase e está aqui o nosso RAD Server. Então nós vamos colocar esse cara para rodar. Ó, está subindo aqui o número de threads, ó. Você observa aqui o número, né? Se eu vier aqui primeiro para o RAD Server, ó, as chamadas acontecendo simultaneamente no RAD Server, a gente vai bater 100 chamadas aqui. Se eu olhar aqui para o monitor do Interbase, ó, ele já está aqui com 17 conexões, vai aumentar. Quando chegar aqui a 100, né, vai ter um número de execuções suficiente, ó, já atingimos 20. Propositalmente, está vendo? Aqui o usuário que está sendo usado se chama Faridak, então não é o sysdba, para que fosse possível diferenciar as conexões feitas pelo RAD Server. Então o RAD Server está usando um usuário chamado Faridak, criei lá um usuário no banco de dados especial para essa aplicação. Observa que ele mantém em 20 conexões, né? Aqui diz 22, porque você tem o do próprio monitor e o sysdba que está ali atrás no Web Console. Então 20 conexões Faridak é o nosso pool. Você vê o RAD Server aqui estável, ó. E essas mensagens estão aparecendo aqui, ó, é quando eu estou batendo no limite do pool e não tinha conexão disponível, propositalmente para que vocês possam entender o mecanismo, né? Então o RAD Server rodando, 100 conexões, ó, né? E o mais interessante, né, no Interbase, olha a utilização do Windows Server. Esse é um Windows, uma maquininha normal, tá? Não é nada especial não, é um Windows 1.5 com 16 de memória. O Interbase está usando menos de 5% da CPU, com essas 20 conexões ativas, com carries sendo executadas aqui simultaneamente, né? Então você vai ver aqui o JMeter, ó, com 100, executando 100 threads simultâneas, e aí a gente vem aqui, vai fazer um stop dele, ele vai fazer o shutdown das threads, né? Se nós olharmos aqui para o resultado, ó, todos com OK, não tem erros de execução, né? Então, muito interessante esse recurso de pooling, né? E como vocês viram aqui, a ativação disso é tão simples quanto esse código que nós vimos aqui. Ok? Então, isso com relação ao MS. Né? E aí, para fechar, nós estamos falando, obviamente, do Enterprise, mas eu queria citar o Architect. O Architect é a versão acima do Enterprise, a mais alta, né? E o Architect, além do que nós vimos na Enterprise, ele tem ainda uma licença do XGS. O XGS é um framework JavaScript, é um framework visual para JavaScript, é como uma VCL para JS. Então, para quem aí faz um front-end em JavaScript, ele é como uma VCL para JS, né? Isso vem na Architect, tá? E aí tem inúmeros componentes, são mais de 140 componentes, grids avançadíssimos de alta performance, etc. Tá? O Aqua Data Studio, que é uma ideia para a conexão a mais de 40 data sources distintos, suporta mais de 40 bancos de dados, e é muito bacana esse cara. É uma ferramenta muito, muito legal, faz analytics, faz modelagem de dados, tem Carry Builder visual e conecta mais de 40 bancos de dados, seja SQL, não SQL, nuvem, uma baita ferramenta, muito legal. E o Ranorex, que neste caso não é perpétuo, ele vem por 12 meses. O Ranorex é a ferramenta de automação de testes de interface. Isso faz parte da licença Architect. Tá? Então, esse, só para citar, é o pacote do Architect. Tá certo? E é isso, gente. Estouramos aqui um pouco o horário, naturalmente, como sempre, né? Mas eu queria trazer esses itens aí para vocês. Espero que tenham gostado. Esses exemplos vão subir lá para o nosso GitHub, né? E se nós viermos aqui para o browser, estou no browser certo? Estou. Vou fechar aqui. Então, o playlist do DevLounge, esse vídeo vai subir para lá também. E aqui no GitHub do DevLounge tem os exemplos, vão entrar aqui os exemplos deste episódio. Estou colocando o link aqui também no chat para vocês. Vou dar uma olhadinha em perguntas aqui. Se você tem aí perguntas, por favor, é o momento. Tá? Ou se depois quiser mandar por e-mail, também utilize aí meu e-mail, fique à vontade. Tá? Então vou dar uma olhadinha aqui para as perguntas. Enquanto isso, o que nós temos aqui?
Bom, pessoal aí no início da apresentação, bom dia a todos, né? Para quem eu não respondi aqui. O Alisson perguntou sobre o CDATA, né, o Enterprise Connectors. Alisson, agora acho que eu entendi sua pergunta. A partir de qual versão do Enterprise, né, esses conectores estão disponíveis? O CDATA entrou, se eu não estou enganado, acredito que no 10.4, ou 10.3, ou um dos updates do 10.3, ou 10.4, se eu não estou enganado. A partir dessa versão, o CDATA já é parte da licença. Muito provavelmente no meio da licença, se esse for o caso, tem lá uma linha falando de como resgatar a chave do CDATA, tá bom? Então, se eu não me engano, 10.3 ou 10.4, mas eu, para ser honesto, precisaria consultar a partir de quando, né? Obviamente, na versão atual, eles estão atualizados para o Delphi 11, né? Então, isso com relação ao CDATA. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acredito que não. Do nosso pessoal aí, Márcia, Hernani, se alguém tiver mais algum recado aí, fiquem à vontade, e a gente está encaminhando aí para o encerramento de mais esse Dev Lounge. Se quiserem comentar algo, por favor. Caso contrário, eu acho que em termos de perguntas também temos isso. É isso então, pessoal. Galera, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. O material vai subir ainda hoje. Um abraço e até o próximo episódio, agora em julho, do Dev Lounge. Se tiverem sugestões de tópicos, fiquem à vontade para mandar aí para o meu e-mail também. Um abraço e até mais.